as coisas são como flechas, né, quando a gente lança uma flecha, ela não volta. É igual a palavra Sim. também, né. Por isso que a gente tem que pensar muito bem o que a gente fala com as pessoas, né. Às vezes no trato com um funcionário, no trato com um cliente, porque a partir do momento que você falou, não tem como voltar para você, né. E essa questão deles terem perdoado e ter trazido o pai dele, né, para caminhar junto também, né, para viver essa velhice lá junto com José. Mas aí uma coisa, como eu disse para vocês, me chamou muito a atenção nessa história. Quando Jacó descobre que o filho dele, amado, o filho querido, o filho predileto, e ele não escondia isso que José era o filho predileto dele. Quando ele descobre que esse filho morreu, ele também meio que morre junto, né? E às vezes tem muita mulher, muita empreendedora, que quando ela fecha um comércio, ela morre junto com aquele comércio, porque aí vem as culpas, vem as acusações, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso também. Nossa, você falando sobre morrer, né? Quando se encerra um comércio, eu lembrei de uma paciente minha. Hoje ela está muitíssimo bem, mas na época que eu conheci, ela estava numa profunda depressão, porque inclusive ela não conseguia ficar nos grupos, se manter, sabe, nos grupos de oração e tudo. Ela entrava e ia seguindo, de repente ela saía de todos os grupos sem nenhuma explicação. E aí eu sou do tipo que vai atrás, não me conformo com aquelas coisas. E aí eu encontrei ela numa profunda depressão, porque ela abriu uma escola, uma escolinha de criança infantil, de educação infantil, de cuidar dos pequenos, numa cidade afastada da onde ela morava, que ela mora no interior do Paraná, e ela abriu na cidade, na capital mesmo, e para voltar para casa não era viável, então ela ficava durante a semana sem a família. E aí ela foi vivendo isso, e por estar sozinha, as filhas ficaram depressivas e ela também. E foi vivendo isso, foi se arrastando até um momento que ela não deu mais conta de ficar com a escolinha e teve que fechar. E isso que já estava numa depressão aumentou mais ainda. E você falando aí sobre a depressão, quando a gente encerra, é isso. Às vezes a gente vai empreender sem buscar o conselho do Senhor, sem primeiro contar os tijolos, perguntar: Senhor, eu devo fazer mesmo isso? Eu preciso fazer isso agora? Que hora, qual é o momento correto? Porque nós temos família, a maioria de nós temos família, e a família tem que andar muito junto. Todas as vezes que você faz alguma coisa, a família vai junto. A Leia tem um empreendimento, o seu esposo não trabalha lá, mas ele é seu esposo. Tudo que acontece com você vai acontecer com ele. Sim. Ele vai sofrer junto. E a Fernanda é a mesma coisa, né? Embora o seu esposo está trabalhando com você, faça lá a finança e tudo, né? Cuide dessa parte burocrática, mas a gente tem que entender isso. A família vai junto no empreendimento. E quando a gente erra, não está de acordo com aquilo que o Senhor quer mesmo. Às vezes não é o momento, às vezes você não tem maturidade para estar estabelecendo um comércio e vai fazer porque você sonha, mas você não perguntou. E talvez nem seja esse seu grande sonho. É só porque você quer a sua vontade. E aí não vai ser bom para você e não vai ser bom para a família. E você acaba morrendo mesmo, levando o outro junto com você. Sim. E foi isso que aconteceu. Para a glória de Deus, eu tratei dela, ela se reergueu, conseguiu outras coisas. Em vez de agora dela ser uma proprietária de uma escolinha, hoje ela é dona de uma editora. Ai, que Ela legal! edita livros online que vende nas plataformas. Nossa, que legal! Então, às vezes a gente tem um sonho, mas não é bem aquilo que o Senhor tem para nós. Então, a gente precisa colocar realmente, igual você fala, Deus, chama Deus para estar com você. Sim. Em primeiro lugar, porque é Ele que vai te iluminar, é Ele que vai te dar direção. Eu falo que é aquele versículo que diz: lâmpada para os meus pés e luz para os caminhos, é tudo, porque Ele mostra a direção e não nos deixa tropeçar, porque a lâmpada está nos pés. Então é sobre isso, Ele vai te dar direção e vai te mostrar o caminho. Então, quando for empreender,
chama o Senhor para estar junto com você, porque isso não vai te paralisar nem vai te matar. E matar, que a gente está falando, não é a morte física, é talvez uma doença, é trazer consequência para sua família, né? E isso é muito ruim.